quais são os 3 elementos essenciais para melhorar a cultura de segurança de uma empresa. Não sabe? Quer saber mais sobre isso? Então, vem que o SOC explica. A cultura de segurança, ela está dentro da cultura organizacional, de forma que a cultura organizacional é o macro e a cultura de segurança está dentro do macro. Seria como se fosse a cultura organizacional uma pizza e a cultura de segurança uma das fatias dessa pizza. E quando eu falo de cultura de segurança, eu estou dizendo que a cultura de segurança é a forma como uma empresa pratica segurança do trabalho. Tem uma definição de cultura que é do Schneider, de 1990, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: a cultura de segurança define quais são os comportamentos esperados, recompensados e apoiados pela organização. Gosto muito dessa definição porque é justamente o que acontece. Os comportamentos que a organização, como organização, valoriza, normalmente é os comportamentos que a empresa terá. E eu não estou aqui me referindo aos comportamentos que o profissional de segurança valoriza, e sim da organização como um todo. Beleza? Então vamos ver aqui os 3 elementos da cultura. Nestor, mas por que 3 elementos? Porque são 3 elementos essenciais e é um chute aqui, na verdade, né? Se alguém me perguntasse 4 elementos, eu passaria 4 elementos. Se alguém me perguntasse 5 elementos, eu passaria 5 elementos. Se alguém me perguntasse 10 elementos, eu passaria 10 elementos. Isso porque, quando a gente faz um diagnóstico de cultura de segurança numa empresa, a gente avalia 23 elementos. Mas alguns têm um peso maior para melhorar a cultura toda. E eu acredito que é o caso desses 3 elementos que a gente vai conversar aqui. O trabalhador segue o líder. Isso porque o trabalhador normalmente olha o líder como um cara que venceu na carreira, que venceu na profissão, que venceu naquele posto, que normalmente o líder está numa posição aonde o trabalhador gostaria de chegar. Então o trabalhador segue o líder. Ele normalmente não segue o profissional de segurança da empresa, ele segue o líder. Então é importante demais que o líder se envolva nas práticas de segurança. É importante demais que haja a liderança verdadeiramente envolvida na segurança, de ponto que o trabalhador possa perceber isso. O trabalhador possa perceber o envolvimento dos seus líderes em relação à segurança. Eu conheço muitas empresas onde, com o envolvimento do líder, a permissão de trabalho que antes era fantasma passou a ser utilizada de verdade. Eu conheço empresas onde uma CIPA que era ineficiente, que o pessoal só estava de olho ali nos benefícios de participar da comissão, mas a comissão foi salva, melhorou absurdamente a partir do momento que a liderança passou a participar das reuniões. Eu conheço muitas empresas onde a participação do líder foi essencial para melhorar o nível da maturidade da cultura de segurança. Há vários exemplos que eu poderia citar disso, mas já deu para você entender. O envolvimento do líder nas práticas de saúde e segurança é fundamental. O exemplo arrasta. Não sei se você já ouviu esse ditado, prevencionista, mas o exemplo arrasta. O exemplo da liderança é fundamental e pode fazer toda a diferença entre a prática de segurança acontecer na empresa verdadeiramente ou não. O segundo elemento essencial que eu quero trazer para você aqui é o reporte de ocorrência. Reporte de ocorrência é fundamental porque quando o trabalhador faz o reporte de ocorrências, a empresa pode aprender com aquele acidente, ou com aquele incidente, ou com aquele erro, falha, e melhorar. Então, o reporte de acidente deve ser visto como um presente, como uma possibilidade de aprendizagem e melhoria do sistema de trabalho. Mas, infelizmente, em muitas empresas isso não acontece, porque toda vez que acontece um acidente, um incidente, o pessoal cria tanto estresse em torno daquilo, que o trabalhador fica com medo de poder relatar, ele fica com medo de ser demitido, de ser criticado, de levar uma suspensão, uma advertência. Então as empresas precisam amadurecer para isso. Entender que o evento já deu errado. Não adianta culpar, julgar e punir o trabalhador, já deu errado. Se deu errado, o que pode ser feito? Aprender com aquele evento para poder melhorar o sistema de trabalho. Aí tem muita gente que fala assim, mas o acidente só aconteceu por conta da conduta do trabalhador. Então, várias teorias, vários estudos já vêm mostrando sempre a mesma coisa.
O acidente de trabalho, a ocorrência, ele é um evento multifatorial. Normalmente, o acidente não é culpa só do trabalhador. Culpar, julgar e punir o trabalhador só vai fazer ele varrer o acidente para debaixo do tapete. O que a empresa pode fazer é facilitar, abrir canais de denúncia, abrir canais onde o trabalhador possa reportar, onde ele possa ser ouvido e receber um feedback a respeito do reporte que ele fez, que também é fundamental. E aí a gente vai para o terceiro elemento essencial aqui, que é como as pessoas intervêm em casos de condição insegura. O que o trabalhador faz em casos de condição insegura? Em muitas empresas, a dinâmica de trabalho é manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nesse tipo de empresa, o trabalhador tende a não relatar os acidentes, os incidentes, os erros e as falhas. Ele tende a nunca utilizar o direito de recusa porque ele não sente segurança psicológica para tal. Quando a gente fala do trabalhador intervir nas práticas, nas condições inseguras ou situações inseguras, nós estamos falando de um ambiente onde o trabalhador tenha conhecimento do que fazer, e isso normalmente as empresas fazem, elas fornecem treinamento, mas nós estamos falando também do trabalhador ter a motivação, para fazer, para ir lá e, por exemplo, utilizar o direito de recusa, para ir lá e fazer um reporte da ocorrência. Então, a forma como o trabalhador intervém numa situação insegura pode evitar um acidente de trabalho que pode ser leve e até com potencial de morte. De modo que é fundamental que a empresa forneça segurança psicológica para o trabalhador relatar esses acidentes, incidentes e situações inseguras. O que a empresa pode fazer para isso? Criar canais onde o trabalhador possa reportar e também colocar uma ou algumas pessoas como guardiões, por exemplo, do direito de recusa. Pessoas que, sempre que acontecer uma situação onde o trabalhador precisar intervir numa situação insegura, onde o trabalhador precisar usar o direito de recusa, ela saiba que pode contar com pelo menos uma pessoa que vai garantir para ela que ela não será demitida por intervir numa situação insegura. Não basta o treinamento. O treinamento é importante para ter informação, sim, mas o trabalhador precisa ter um nível de segurança interpessoal para poder ir além do seu dever normal, que é produzir no ambiente de trabalho. Então aqui vai algumas perguntas que você pode se fazer aí na sua empresa para analisar como é que o trabalhador reporta situações aí na sua empresa. A empresa possui um fluxo de trabalho definido para o relato de situações inseguras e utilização do direito de recusa? Como os líderes valorizam e reconhecem quem faz uso do direito de recusa, quem intervém numa situação insegura? Quais são as pessoas que agem como porta-vozes do direito de recusa aí na sua empresa? Quais canais a empresa utiliza para o caso de situações inseguras? São canais fornecidos pela organização que garante as pessoas realmente ser ouvidas? Ou o canal só é um canal de reporte? Quando eu falo a pessoa ser ouvida, é a pessoa ir lá, reportar e alguém voltar para ela e falar alguma coisa, dar algumas respostas para ela. Tem muita empresa que até tem canal, mas é um canal que só tem ida. O canal nunca tem volta. E aí acaba não funcionando bem. Como as pessoas percebem os riscos no ambiente de trabalho e se antecipam a ele? Existe alguma forma do trabalhador poder documentar esse processo? Prevencionista, eu tenho certeza que esses 3 elementos possuem potencial para influenciar os outros 23 elementos da cultura de segurança. A maturidade de segurança do trabalho é muito importante para uma empresa, porque normalmente quando uma empresa eleva a sua maturidade de segurança, ela eleva também a sua maturidade produtiva, ela passa a produzir mais, com menos esforço e com mais qualidade. Eu espero que essas dicas te ajudem a você levar a cultura da sua empresa para um estágio mais próximo ao estágio desejado. Inclusive, esse é um ponto importante, tá?
A empresa sempre tem que definir o estágio desejado da cultura. Onde é que ela quer chegar com esse negócio de cultura? Ah, na nossa empresa a gente quer que a cultura seja todo mundo usar os EPIs. Ok. Nossa empresa, a gente quer que todos os trabalhadores preencham um checklist. Ok. Esse é um estágio. Aqui na nossa empresa, a gente quer que todos os trabalhadores cuidem de si, cuidam do outro e se deixem cuidar. Esse é um estágio ainda mais avançado. Não tem certo e não tem errado. O importante é a empresa sempre estar de olho no próximo estágio e ir evoluindo a cultura da sua empresa pouco a pouco, porque o trabalho de evolução cultural é um trabalho de médio e longo prazo. A gente se vê na próxima. Se tiver dica de conteúdo para a gente publicar aqui, dicas de temas, deixa aí abaixo. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!